Está no ar mais um episódio do CompoCast, o seu, o meu, o nosso, esse nosso podcast, né, sobre composição musical e outras coisas. Ora, seja muito bem-vindo a esse episódio, viu? A gente também agradece ao CECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical, que tem nos apadrinhado aqui, nos apoiado durante todo esse tempo. Fica aqui então o nosso agradecimento. Agradecimento a você que nos acompanha, nos prestigia e tem estado conosco, mandado mensagens, e-mails. Olha, muito obrigado pela sua companhia nessa trajetória. Vamos lá para mais um episódio. Pois bem, eu começo esse episódio hoje contando para vocês uma situação, uma experiência que tive. Essa experiência ocorreu numa sala de aula, numa disciplina que chamamos de linguagem e percepção musical. Era uma turma composta por pré-adolescentes e adolescentes, crianças, né, e jovens entre 11, 12, 13 anos, mais ou menos nessa faixa de idade. E então, numa das aulas, eu tive um aluno que levantou a mão e perguntou: professor, para que serve isso que você está explicando? Como é que eu vou usar isso aí que você está explicando? Na ocasião, eu estava explicando para os alunos os acordes em inversão de acordes de 3 sons. Eu estava tocando no piano as inversões, mostrando assim como que se a gente enfatizar na mão direita, na mão esquerda, nós percebemos, né, os baixos sendo ali trocados, né, e como estes acordes invertidos eles nos dão sabores diferentes nesses acordes. Ao mesmo tempo em que explicava isso tocando, eu ia também mostrando no quadro as relações intervalares. E aí foi nessa de explicar as relações intervalares, explicar o que é a posição aberta, posição fechada, ordem direta, ordem indireta, acorde maior, acorde menor, aumentado, diminuto, e nessas explicações mais, digamos, teóricas, que esse meu aluno levanta a mão e faz essa pergunta. Eu fiquei super na saia justa e confesso que foi a situação em sala de aula em que fiquei mais em saia justa que já vivi. A gente que tem até experiência de falar em congressos, em simpósios, apresentar artigos, dar aula em universidade, enfim, foi numa sala com pré-adolescentes, no ensino, digamos, básico, na escola chamamos de ciclo fundamental, onde me senti assim, quase que num beco sem saída. E eu dei uma resposta muito horrível, né, para aquele aluno. Fui um péssimo educador naquele momento, o que serviu para o meu aprendizado, né? No momento em que ele pergunta isso, eu simplesmente digo e falo: olha, você tem que aprender porque eu estou falando que tem que aprender e pronto. É como um professor autoritário, péssima posição de professor. Porque eu fui pego realmente numa saia justa por um menino de 13, de 12 anos que fez uma pergunta genial, uma pergunta fundamental. Agora, este aluno também era meu aluno e é até hoje de piano. Eu também sou professor de piano, sou pianista, e esse aluno também era meu aluno, ou melhor, é meu aluno de piano. Então resolvi dar uma resposta mais abrangente, uma resposta mais digna, à altura da pergunta, numa das nossas aulas de piano. E é sobre esta resposta que dei ao meu aluno, este garoto de 12 anos, que gostaria de falar hoje com vocês. Porque acredito que essa é também uma questão que atravessa muitas práticas musicais. Pessoas, por exemplo, que tocam, né, a música chamada popular, eu não gosto dessa distinção, mas são, por exemplo, improvisadores,
são, por exemplo, músicos que acompanham cantores, ou são músicos que tocam, por exemplo, nas igrejas, muita gente, né, que tocam em igrejas, né, ou entre amigos, ou outro tipo de reunião, e etc. E essas pessoas, eu tenho a certeza de que esta questão também está presente, né, na vida musical dessas pessoas, né? Para que eu preciso aprender teoria musical? Né? Aqui também faço uma distinção entre teoria musical e teoria da música. Tá? Eu estou falando de teoria musical, o que vamos tratar daqui para frente como linguagem e percepção musical, porque estamos falando destas questões de linguagem e de percepção musical. Então, partindo desse relato, eu gostaria de propor a vocês 3 perspectivas sobre essa relação entre teoria musical e criação musical, que impõe aberturas e que impõe também limites. Então, vamos lá. Antes de apresentar então a primeira, eu apresento a você uma definição do que é teoria musical. Essa é uma definição minha, tá bom? Não encontro isso em outros livros e você tem todo o direito e a liberdade de questionar a minha definição. Mas ela funciona para o que queremos hoje e funciona para a minha prática musical que tenho vivido nestes últimos anos. Então, eu digo que teoria musical é um arcabouço de condicionamentos teóricos que auxiliam e norteiam a praxis ou a prática musical. Eu vou repetir. Então, teoria musical é um arcabouço de condicionamentos, coisas que estão conectadas, coisas que estão estabelecidas, né? Leis estabelecidas, condicionamentos teóricos, leis estabelecidas que auxiliam, que ajudam a gente, né, que norteiam, que assim mostram pra gente o que fazer na prática musical. A relação entre teoria e prática é um dos pontos mais centrais, né, na filosofia, sobretudo o que tem a ver com a epistemologia, que vai tratar sobre o conhecimento, sobre o que é conhecer. E quando a gente olha também para os filósofos e sociólogos, existe, uma grande quantidade de trabalhos que trata do que é teórico e do que é prático, no que diz respeito à sociedade, né, ao pensamento, né, a respeito da sociedade. Fica aí uma dica para você pesquisar também a relação entre praxis, né, prática e teoria, tá, em outros campos. Mas agora que a gente então definiu o que é teoria musical, a gente pode passar para as nossas 3 possibilidades. Então a primeira que eu digo é que a teoria musical ela pode ser encarada como potencializadora dos processos criativos através do refinamento da escuta. Então, assim, há um ganho muito grande quando a gente pensa na teoria musical, na linguagem, na percepção musical, porque esta prática, ou melhor, este ensino, este ganho de conhecimento, né, de linguagem e percepção musical, potencializa também a nossa escuta, porque ela refina a nossa escuta musical. Veja, quando a gente escuta alguma coisa que está sendo tocada, sabendo o que está sendo tocado, essa escuta, né, ela passa a ser mais refinada. Isso tem a ver com o fato da gente conseguir compreender a linguagem, né? É a mesma coisa, uma analogia assim pobre, mas que faz sentido, é quando eu coloco, nós nos colocarmos, por exemplo, eu e você, vamos imaginar que nós não saibamos falar russo, a gente não sabe falar russo, e a gente vai observar agora uma conversa entre 2 russos. Nós não entenderemos muito bem, né, o que eles vão falar. Talvez pela expressão, né,
dos olhos, assim, do rosto, a gente consiga extrair alguma informação, mas a gente não vai conseguir compreender, né, o contexto, né, daquela conversa, certamente porque não entendemos o que é aquela linguagem, não falamos o idioma russo. Então, a questão da escuta musical tem a ver com isso. Quando nós conseguimos apreender um idioma, nós conseguimos abstrair, né, retirar dali sentido. Então, teoria musical, né, a apreensão desses conteúdos, né, a apreensão de conteúdos ligados à linguagem, à percepção musical, propicia uma escuta musical mais refinada. E aí eu termino esse ponto já te deixando com essa pergunta: será que é possível criar música sem escuta prévia? Você acha que é possível criar música sem uma escuta prévia? Será que a gente consegue criar algo sem nunca ter escutado nada? Eu creio que não. Acho que nós estamos escutando e estamos passando por diversos processos e colocando sons para fora que são também escutados e são processados, e outros sons vêm, e isso vai numa lógica atomista, né, de desenvolvimento do próprio ser humano. Então, se a gente precisa da escuta, faz sentido que a nossa escuta seja refinada, ou o mais refinado possível, ou a mais refinada possível, para que os nossos processos criativos sejam também potencializados. Entende? Então, esse primeiro ponto é que a teoria musical, a linguagem, a percepção musical pode proporcionar para você um refinamento da sua escuta. Oi pessoal, eu sou o André e estou passando aqui para convidar você para se tornar um dos apoiadores do Compocast. Para isso, basta que você entre lá no apoia.se/Compocast, mais uma vez, apoia.se/Compocast, e nos apoie com o valor que você achar melhor, se você quiser e se você puder, é claro. Aqueles que nos apoiam podem enviar suas perguntas via nosso e-mail e estas serão respondidas ao final dos episódios. Considere nos apoiar, nos ajudar para que a gente possa continuar produzindo todo o material que a gente tem produzido aqui. É isso, um abraço e vamos voltar ao nosso episódio. Pois bem, um segundo ponto seria que a teoria, né, você aprender, né, esses conteúdos aí de linguagem, de percepção musical, podem potencializar estes conteúdos, eles podem potencializar o processo criativo, o seu processo criativo, através da notação, né? A lógica aqui é a mesma do ponto anterior, porque entender, compreender e dominar um idioma não é necessariamente só compreendê-lo pelo viés da escuta, mas é também compreendê-lo pelo viés da escrita. Então, há um ganho muito grande, né, no processo criativo quando as ideias, quando o material ele é colocado de forma notacional, assim, quando ele é tradicionalmente ou não escrito. No caso da teoria musical, nós estamos falando, obviamente, de notação tradicional, né? Da escrita, da chamada partitura, tá? Mas eu deixo claro que existem N maneiras da gente notar, anotar, escrever música, né? A partitura é um gráfico
um dos muitos e muitos possíveis. Acontece que na produção da música ocidental, né, que é a grande parte da música, a grande esmagadora parte da música que fazemos, ela é notada a partir dessa notação tradicional. Com exceção, obviamente, da música de concerto dos últimos 70 anos, e dos últimos 80, talvez 90 anos, que tenta, né, subverter a notação tradicional, e inclusive eu uso também notação não tradicional, mas esse já seria um segundo passo. Então, para a gente, para esse nosso exemplo e para onde nós estamos imaginando as pessoas que fazem essa pergunta, elas estão nesse ponto da notação tradicional mesmo, né? Não estão no ponto do passo para além e nem das notações paralelas, mas da notação tradicional. Então, quando a gente consegue escrever, né, uma ideia musical, ela ganha uma força de desenvolvimento muito grande, porque há inúmeras maneiras da gente desenvolver um material musical. Você tem um tema aí que você criou, né? E há então diversas maneiras de desenvolver esse tema: inversão, transposição, rotação, retrogradação, ampliação, redução. Você pode apenas reharmonizar, você pode transformar os modos, né? Você pode usar modos homônimos, né, na harmonia e inferir sobre a melodia estas mudanças. Enfim, isso tudo ganha muito mais poder, né? Ganha muito mais alcance quando a gente usa a notação, usamos notação musical. Por isso, saber anotar e escrever música passa pelo mesmo processo que nós vivemos quando nós vamos também aprender a escrever o texto, né, em português, né? B com A faz Bá e assim por diante. Aprendemos, né, quando crianças, nos anos iniciais da educação básica. Daí a gente consegue construir pequenas palavras, depois sentenças, depois as frases, parágrafos, até que em um certo momento já conseguimos desenvolver redações com introdução, né, argumentos e conclusões. Apesar do desenvolvimento da ideia estar ligado a uma série de outros fatores, a exposição desta ideia, né, vai ganhar muito mais alcance quando nós também apreendemos mecanismos de escrita. Então aqui há uma abertura. Você vai estudar teoria para que você consiga escrever, e assim o seu processo criativo dá saltos também criativos, né, maiores. Bom, e por fim, o último ponto, né? Eu poderia dizer a vocês que essa apreensão desses conteúdos de linguagem, de percepção musical, eles também podem operar como potencializadores do processo criativo através da ruptura de velhos condicionamentos. Então lembra que no começo eu disse para vocês que teoria musical é um arcabouço de condicionamentos teóricos? Pois é, quando a gente pensa em criações autênticas, em fazer coisas novas, de repente, eu estou chamando isso de ruptura de velhos condicionamentos. Essa ruptura, pessoal, ela se dá justamente quando há esta apreensão destes conteúdos antes de que haja de maneira clara essa ruptura. Em outras palavras, para que a gente quebre as regras e crie algo novo, a gente precisa conhecer muito bem as velhas regras. Um exemplo bem legal da gente pensar é o compositor austríaco Schoenberg, que cria, né,
um sistema de composição e de pensamento e de estruturação musical baseado em 12 sons, e depois isso vai virar o serialismo, aí vai virar o serialismo integral e um monte de outras coisas vão acontecer. Mas o Schoenberg, né, e os seus alunos, né, os mais célebres Anton Weber e Alban Berg, né, da segunda escola de Viena, né, esse movimento, que é encabeçado então pelo Schoenberg, principalmente por ele, estava numa busca de um novo paradigma teórico mesmo a respeito da música, e sobretudo para que fosse possível ser utilizado na criação musical. A busca por um novo paradigma resultou então numa quebra de velhos condicionamentos, mas o Schoenberg era um profundo conhecedor de tudo aquilo que ele denominava, digamos, arcaico. Então, com as devidas proporções, obviamente, é um pouco do que a gente quer dizer aqui com esse terceiro ponto. O que eu quero dizer é que para que a gente crie algo novo, para que você rompa, por exemplo, barreiras harmônicas e crie outras coisas, uma perspectiva harmônica autêntica, é preciso que você conheça o que é já, digamos, tradicionalmente condicionado. Para que haja a ruptura de velhos condicionamentos, a gente precisa conhecer profundamente estes velhos condicionamentos. Então eu diria que a teoria e conhecer teoria, linguagem e percepção musical é um dos fundamentos para que a gente encontre autenticidade no processo criativo, para que a gente encontre libertação, né, no processo criativo e o nosso fazer musical, né? Então, assim, torna-se um passo fundamental para que alguns passos depois haja esse momento único, né, de ruptura e de novidade. Bom, eu acho que você compreendeu. É claro que há pessoas que são autodidatas e que compõem e que tocam assim sem ter nenhum conhecimento de nada, não é? Mas estas pessoas são exceções raríssimas e não podem ser levadas como casos ou como a prática normal, né? O que é comum, né, é que a gente então tem muito mais ganho em conhecer, em aprender os conhecimentos, né, de linguagem, de percepção musical, do que não conhecê-los. Os grandes exemplos de músicos autodidatas que nós temos não servem como contraponto, não servem como limite para essa nossa proposta. É claro que também você vai concordar comigo que também o simples uso das regras, né, o simples aprisionamento, assim eu diria, aos velhos condicionamentos teóricos e só mesmo caminhar por eles sem a adição do olhar, sem a adição da singularidade, da particularidade do compositor, é um grande limitador do processo criativo. Então, se nós temos esses 3 pontos, né, positivos a respeito da apreensão de conteúdos de linguagem de percepção musical, nós ao mesmo tempo precisamos ficar bem atentos para o fato de que quando aprendemos esses conteúdos, nós precisamos somar a eles também as nossas particularidades, o viés particular, o fazer singular do compositor, para que ele não seja simplesmente um mero repetidor, porque aí a teoria se torna limitadora e não potencializadora da prática criativa, da prática composicional.
Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se ficou dúvida, pode escrever. Se quiser comentar ou perguntar, pode me escrever também. Eu vou ler com muito carinho e prometo tentar responder para vocês. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Fica bem, hein? Fica bem. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau, pessoal.